Onde que desliga aqui, Carlos? Som testando. Bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Damos início à cerimônia de abertura do Simpósio de Endometriose de Campinas, com o tema O Impacto da Endometriose na Vida da Mulher. A realização desse simpósio é da Associação de Apoio às Portadoras de Endometriose, Endomulheres Baixada Santista e Região e Sinergia CUT. A organização do evento, Conselho Municipal de Saúde de Campinas, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Coletivo de Mulheres CUT Campinas, Coletivo de Mulheres Sinergia e Sabedoria Menstrual. Nosso agradecimento também a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização desse simpósio. O objetivo do evento é trazer a importância da equipe multidisciplinar no tratamento da doença endometriose. Para compor a mesa diretiva, convidamos o diretor de formação sindical do Sinergia, Mário Macedo Neto. Gostaríamos de convidá-lo a compor a mesa. Obrigada, Mário. A cofundadora, ativista, estudante de gestão pública e presidente da Associação Endomulheres, Flávia Marcelino. Fisioterapeuta especializada em fisioterapia pélvica, obstétrica, oncológica e vascular, docente na Uniluz, na cidade de Santos, nas disciplinas de uroginecologia, obstetrícia, dermatofuncional e saúde da mulher, doutora Sinira Saad. Ginecologista, obstetra, cirurgião pélvico, professor acadêmico, fundador do Endolife APP e especializado em endometriose, Dr. Guilherme Caram. Psicóloga graduada em psicologia pela PUC de Minas Gerais, que atua em psicologia social e humanista, especializada em atendimento voltado a portadores de endometriose, voluntária da Associação Endomulheres Baixada Santista e ONG Amo Acalentar, doutora Ana Vidiano.
A nutricionista formada pela Universidade de São Paulo, especializada em neonatologia pelo Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas de São Paulo e também em nutrição e fertilidade. Atua no cuidado de mulheres e bebê, ajudando famílias a conquistarem o sonho de uma gestação saudável e segura com o poder da nutrição. Rafaela Lemos. Registramos também e agradecemos a presença das seguintes autoridades. A vereadora de Campinas, Guida Calisto. A presidenta do Conselho Municipal de Saúde, Nayara Lúcia. A coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Domingas. Sejam muito bem-vindas. Agora, nesse momento, gostaria de pedir para que todos ficassem de pé. Nós iremos escutar o hino nacional e, na sequência, daremos continuidade no nosso simpósio. Gigante pela própria natureza,
iniciaremos a palestra de uma forma, o nosso simpósio, desculpa, de uma forma diferente. Iremos ter a apresentação do trio de palhaços Elizabeth, Daniela e Ronésio. E depois teremos dois especialistas falando, faremos uma pausa para o café e depois daremos continuidade. Seja bem-vindo, trio de palhaços. Essa clínica tá cheia hoje. Por favor, pode entrar a paciente Viviane, vergonhada. E acompanhante pode vir se quiser, por favor. Adoro você, tem gostinho. Ai, mais uma paciente pra acompanhar. Tá doendo. Ai, que exagero, amiga. Vai pra consulta. Ai. Ai, doutor, trouxe mais uma amiga no posto. Bom dia. Adoro uma amiga em postinho. Ai. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Como Ai, você que tá? alegria, meu senhor. Acho que hoje é a minha sexta amiga que eu trago no postinho. Que bom, que A bom. paciente sou eu, viu, gente? Ai, Sou eu, doutor. paciente, doutor. Tá nervosa por quê? Vamos começar a consulta aqui. Tá acontecendo alguma coisa aí? Tá doendo aqui, ó. Ah, a senhora sente muita cólica? Muita. Ai. E você pretende engravidar em breve ou não? Ah, eu quero ser mamãe um dia, né? Pra que time você torce? Hã? Que time eu torço? Ah, eu sou brasileira, acho que eu torço pro Brasil. Copa do Mundo, Neymar, essas coisas aí, entendeu? Aham. Quando você tá com cólica, você solta pum. Eu até solto, mas eu tenho vergonha. Como é que eu vou contar isso pra ele? Solta o pum. Quando você está vendo novela, você sente cansaço ou sono? Eu sinto cansaço. Mas sabe, esse é o único momento que eu tenho uma pausa, que o meu mundo para e eu consigo olhar pra mim. Consigo sentir meu corpo, prestar atenção nas minhas dores. Vocês também têm um momento de pausa? Que vocês conseguem olhar pra vocês, assim, um momento só seu, pra sentir seu corpo, o que o corpo tá falando pra você. Às vezes a gente não consegue ter esse momento, né? Mas que seja um momento pra parar, pra assistir televisão e sentir onde dói. O que o meu corpo tá querendo me dizer? É importante esse momento. Qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? Ai, doutora, que
demais essas perguntas. Eu adoro que você fica perguntando as coisas, porque eu também gosto de saber. Aliás, você não perguntou nada pra mim ainda, doutor. Você tá curioso em saber como é que eu tô, como é que estão os vizinhos? Doutor, Aí vem ela de novo, ai, seus pacientes. Como vai, dona Clotilde? Ai, dona Clotilde tá bem, doutor. Precisa ver que os remédios que o senhor me eu tomei todos. Eu me senti tão bem, a dor dela melhorou. Aqui, eu sou paciente, eu tô sentindo Já dor. falei, se você é paciente, seja paciente. Sabe o que eu tava pensando, doutor? Será que esses sintomas não podem ser endometriose? Eu tava pesquisando, inclusive, eu dei uma olhada na internet. Ai, que eu tô chique, sabe? Eu encontrei um grupo no Instagram, @endomulheresbs.oficial. É muito instrutivo, tem muita coisa legal lá. E eu acho que pode ser isso. Essas pacientes acho que sabem mais que o médico. Tá bom. Eu acho que você está exagerando tudo isso aí. Vamos fazer o seguinte, para você ficar tranquila, a gente vai marcar uns exames, né? Depois a gente remarca a consulta, você traz aqui e a gente vê o diagnóstico desse resultado, ok? Combinado. Mas agora a gente precisa dar lugar à sala aqui, né? Dar o espaço aqui, que vai vir um grupo de médicos aí, profissionais da saúde, que vai falar sobre exatamente isso aí, endometriose. Que vocês possam assistir a palestra. Vamos assistir então, né? Que legal. Agora a gente volta. Você vai fazer exame pra mim, doutor? Eu também acho. Eu queria um pouquinho de exame, doutor. Dá um pouquinho de exame pra mim também. Puxa vida, né? Esses médicos nem olham pra gente, de acompanhamento. Vamos lá, eu levo você e vai embora. Depois eu volto, adoro vir no postinho passear. Vamos ver se eu já assisti uma palestra. Gente, muito bom. Entra lá no Instagram, coloca seguir. Viu? Som, pronto. Muito obrigada, trio de palhaços. Muito obrigada pela apresentação. Então, eu peço que a mesa volte para que a gente volte ao simpósio. Muito obrigada. Iniciaremos a palestra com o ginecologista especializado em endometriose, Dr. Guilherme Caram, com o tema Por que precisamos falar de endometriose? Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu vou ficar em pé, tá, gente? Porque senão a gente tem o costume já de fazer as apresentações em pé, sentado um pouco desconfortável. Você faz esse favor? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu acho que a gente sempre tem que se deixar disponível para participar de eventos como esse, ainda mais quando tem profissionais envolvidos com a saúde do município, profissionais envolvidos com a saúde da mulher. Então a gente entende que isso aqui é uma grande oportunidade de a gente poder, mais uma vez, tocar nesse tema, que é um tema ainda muito invisível para a sociedade como um todo, e também pelo fato de a gente ter que vencer algumas barreiras dentro da sociedade em relação a alguns aspectos que inclusive foram abordados aqui de forma brilhante pelos atores aqui, pelos palhaços. Eu sou médico ginecologista já há 18 anos, há cerca de 15 anos eu já trabalho com endometriose, e nos últimos 11 anos eu atuo na Baixada Santista, onde a gente teve a oportunidade ao longo desses anos de formar um grupo de profissionais realmente envolvidos com o tema e dedicados ao tratamento das mulheres que sofrem desse problema durante muitas décadas, né? Então, hoje a gente tem um ambiente em Santos que ele é um ambiente bastante favorável para o crescimento de ideias e de ações em prol da endometriose,
Tanto é que a gente está vindo aqui para Campinas também para compartilhar um pouquinho dessa experiência e poder trazer talvez algumas possíveis soluções para o Sistema Único de Saúde, que lá a gente hoje tem um centro de referência, ainda numa fase embrionária, porém já conseguindo ter resultados bastante satisfatórios. E esse é uma vitória, uma conquista de toda a comunidade santista, dos profissionais da saúde, da sociedade civil organizada, representado pelas Endomulheres, e também a gente não pode deixar de falar dos representantes legais, né? Então a gente recebeu muito apoio dos parlamentares lá na nossa cidade, e hoje, de forma muito, eu diria de forma bastante enfática e conseguindo ter convencimento, as Endomulheres têm conseguido expandir isso para as outras cidades da região, da Baixada Santista, e a gente tem hoje um papel também de ajudar o Programa Nacional de Prevenção e Tratamento da Endometriose a se espalhar pelo mundo, utilizando o SUS como fonte de financiamento. Então é uma responsabilidade muito grande, e eu acho que essas ações são aquelas que vão modificar realmente o cenário da endometriose no Brasil e servir de exemplo para outros lugares também que podem ter acesso ao tratamento fora do sistema suplementar, ou seja, podendo dar acesso gratuito para as mulheres. Não são muitos países que dão, nós temos poucos, mas eu acredito que o Brasil ainda está na vanguarda em relação à qualidade dos profissionais e essas iniciativas que estão surgindo no sistema de saúde. Pode passar, por favor? Antes de falar do tema, acho importante a gente tentar colocar para vocês a dimensão. A endometriose hoje é considerada um dos maiores problemas de saúde pública da saúde feminina. Sem sombra de dúvida, excetuando os cânceres, né? Hoje é a doença que mais traz impacto, tanto no indivíduo quanto na coletividade. Então, não tem como mais a gente deixar de falar, deixar de abordar e deixar de cobrar dos nossos representantes soluções para que a gente consiga ter uma sociedade mais justa. No Brasil, nós estamos falando de uma ordem de 70 milhões 7 milhões de portadores de doença, enquanto no mundo é 200 milhões. Na nossa cidade, na nossa região, nós estamos falando de cerca de 50 mil mulheres. E aqui na região de Campinas, na macro-região de Campinas, é quase 100 mil portadores de doença que estão por aí. Então, é um problema muito grande para a gente falar somente no mês do ano, no Março Amarelo. Então, a gente precisa realmente ter iniciativas que continuem de forma continuada, debater e discutir esse assunto, e cada vez mais indo para fóruns de excelência e fóruns que discutem de forma séria a saúde pública no Brasil. Pode passar, por favor. A gente tem uma iniciativa, depois até posso conversar mais especificamente com quem tiver interesse, que visa ampliar a chance de fazer o diagnóstico e de ter uma assistência de qualidade para mulheres que não conseguem ter centros especializados e profissionais que consigam atuar de forma mais plena com a doença. Então a gente traz aqui um QR Code que faz com que vocês consigam entrar dentro de um forms e, colocando as informações de vocês lá, vocês conseguem receber um feedback sobre a probabilidade de ter ou não a doença através de um algoritmo, tá? Então, a gente vem tentando trabalhar com tecnologia para ajudar também o acesso dessas mulheres a um diagnóstico e não deixar aquele tempo tão grande de espera por respostas aos seus problemas. Pode passar, por favor. Pode passar as próximas. Isso. Bom, a doença endometriose, quando vocês começam a ler e pesquisar, vocês vão ver que é uma doença que está cheia de predicados. Tudo que refere, tudo que está escrito aqui são aquelas títulos, aquelas qualificações que definem a própria doença. Então, vocês já devem ter ouvido falar que a doença da mulher contemporânea, que a doença que mais traz dor pélvica, que mais leva à infertilidade, que é um problema de saúde pública, é realmente a doença mais estudada
no século no século XXI e no século XX também, dentro da área de ginecologia. Ou seja, ainda é um problema muito grande para ser esquecido e deixado de forma secundária para discussão. Então a gente tem que trazer realmente a endometriose para a superfície e fazer com que quase 100% das mulheres saiba o que significa endometriose. A gente tem pesquisa no Brasil que fala que apenas 50% das mulheres ouviram falar o que é endometriose, mas poucas ainda conseguem definir realmente o que é o problema. Pode passar. Então, o que é endometriose para quem ainda não entende muito bem o que é a doença? Então, a endometriose é uma doença que tem um caráter crônico, porque ela estará presente de forma mais ativa durante todo o ciclo reprodutivo da mulher, desde a primeira menstruação até a última, que depois de um ano de ausência define a própria menopausa, ou seja, ela pega os anos mais importantes da vida da mulher, e ela é caracterizada pela presença desse tecido que reveste o útero por dentro, internamente, chamada endométrio, fora do útero. Ou seja, toda vez que esse tecido, essas células, estiverem fora de outro tecido, inflamando esses órgãos, promovendo alterações anatômicas, promovendo formação de lesões que vão gerar os sintomas, principalmente dor e infertilidade, a gente está falando de endometriose. E é óbvio que conforme essa mulher passa ao longo da vida dela menstruando, quanto mais menstruações ela tem, maior a chance de ela ter endometriose. Quanto mais refluxo da menstruação ela tem através das trompas para a cavidade pélvica abdominal, maior a chance de ela ter endometriose. Então hoje, num cenário onde as mulheres deixam para ter sua maternidade um pouquinho mais tardia, num cenário onde a mulher também cada vez mais menstrua mais cedo e entra na menopausa mais tarde, são fenômenos que ainda, de certa forma, não existe uma explicação, uma teoria que justifique isso, mas a gente tem observado isso ao longo das décadas, e isso vem colaborando também para o aumento da prevalência da endometriose na população. Então, ao longo desse tempo, esse tecido fora do lugar vai provocando uma inflamação, e essa inflamação vai causando todo o dano que a doença traz na mulher. Pode passar, por favor. É muito comum a gente ver relatos de moças jovens ainda nas suas primeiras menstruações terem dores muito significativas que levam às vezes a eventos drásticos como vômitos, desmaios, comparece ao pronto-socorro. E até alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, se atribui isso a um fenômeno fisiológico e não se dava muita importância a isso e entrava logo com uma medicação, normalmente uma pílula contraceptiva, e tudo bem, se esquecia sobre esse fato porque a mulher acabava melhorando os sintomas. Hoje, a gente sabe que a endometriose, sim, com essas moças, ela pode começar na adolescência. Então, nós temos que entender que isso é um importante marcador de risco que não deve ser ignorado pelas pessoas, tá? É claro, se logo no início tiver uma cólica um pouco mais intensa e depois melhorar, não vamos estigmatizar todas as meninas de endometriose, mas aquelas dores muito incapacitantes que persistem após aquela desabrochura do ciclo menstrual, que normalmente está restrito aos primeiros 6 meses, um ano de vida menstrual, é claro que a gente tem que ter um olhar mais atento, porque essa moça, com certeza, ela terá mais chance de ter endometriose no futuro. Embora muitas vezes o tratamento clínico resolva o problema dela momentaneamente. Então essa atenção ela tem que existir dentro de casa e tem que existir também com os médicos que assistem essa moça. Ao longo da vida, os principais problemas vão ser quase uma consequência do outro. Então, se você não identifica adolescente, ela vai ter, obviamente, um diagnóstico mais tardio no futuro. Tendo um diagnóstico mais tardio, ela vai acabar tendo uma doença mais importante, já uma repercussão clínica mais significativa, e isso vai fazer com que ela dependa somente de especialistas para atuar no caso dela, o que a gente sabe que são muito poucos. Médicos especializados em endometriose são uma parte ínfima dos ginecologistas que hoje têm disponíveis para assistência. Porque é uma especialidade, aliás, não é nenhuma especialidade, né? É uma área de atuação, que é a área de ginecologia minimamente invasiva, onde esses profissionais têm mais qualidade e competência para lidar com uma endometriose, sendo uma doença severa, que traz grandes repercussões.
Então, a formação desse profissional ela é muito longa, é quase igual à formação do neurocirurgião, do cirurgião cardíaco, que também são profissionais que são muito poucos comparativamente com os demais médicos. Então, nem todo mundo tem acesso a esses profissionais. Então, essa escala de progressão da doença, sem que você consiga mapear desde o início, acaba levando a uma série de problemas que vão também atrapalhar várias desordens orgânicas e funcionais, que no fim da vida também pode trazer, no fim das contas pode levar a uma infertilidade, que já é também um outro problema sério que a população vem observando um aumento gradativo ao longo dos anos. Pode passar, por gentileza. E não só no indivíduo, a gente tem que reconhecer a endometriose como um problema de saúde pública e um problema de toda a sociedade. Então ela é uma doença que traz hoje um grande fardo econômico para a sociedade, seja por ser a principal causa de afastamento de mulheres do trabalho, né, quando a gente fala de desordens ginecológicas, é a principal causa de presenteísmo, que é diminuição de produtividade, e isso em alguns locais já foram até mapeados, né, o valor financeiro que isso representa em termos de impacto. E eu acho que esse tipo de narrativa, esse tipo de argumento é o que nós vamos conseguir utilizar para convencer as pessoas que estão à frente de empresas, que estão à frente de governos, que deve-se ter um olhar especial para a endometriose, porque se for só para a questão de olhar pela mulher, a gente sabe que esse caminho é muito difícil, e aqui tem vários representantes aí do coletivo feminino que sabem o quanto é difícil num país machista como o nosso, conseguir conquistas para as mulheres. Então, se não conseguimos através dessa narrativa, a gente também tem que usar outras narrativas para que a gente consiga alcançar os objetivos que, no final das contas, é uma melhor assistência para a mulher com endometriose. Pode passar, por favor. Então, assim, endometriose, hoje, quando a gente levanta dados, é a principal causa de internação em ginecologia, quando você está falando internação de urgência. E também uma importante causa de internação para a realização de cirurgias. E todo esse mapeamento da jornada da paciente no ecossistema de saúde, ele está ficando cada vez mais claro, e também demonstrar isso é importante, porque as empresas que lidam e que manejam a saúde, elas têm que ter soluções voltadas para mulheres com endometriose. Então é muito comum as pessoas chegarem e questionarem para a gente assim: nossa, mas eu fiz todos os exames durante toda a minha vida e nunca apareceu nada. Eu sempre reclamei isso para o meu médico e ele nunca falou que eu tinha um problema, sempre normalizando aquela queixa. Então, quando a gente começa a trazer essas informações, os próprios gestores dos planos de saúde, do SUS, de todo o ecossistema, acabam entendendo a importância da coisa, e aí as ações começam a querer se mostrar, e isso com certeza é muito benéfico para todo mundo. Pode passar, por favor. Muito dessa força que hoje a gente vem observando com a movimentação da doença em vários meios de comunicação, ela está sendo impulsionada pela própria sociedade civil organizada, cansada um pouco de receber tanto descrédito pelas suas dores, pelas suas queixas, e hoje o Brasil também tem um movimento muito forte, né, em relação a isso. Está aqui a prova das próprias endomulheres, o papel que elas estão exercendo, o quanto que elas estão conseguindo mobilizar, né, em relação ao tema, e isso tem até feito algumas entidades, que são as entidades quase mandatórias das diretrizes mundiais, como a OMS, a se manifestar finalmente, entendendo que a endometriose traz um impacto, como foi o caso da OMS em 2021, pela primeira vez entendeu que a endometriose era realmente um problema de saúde coletiva e impactava na vida das pessoas. Impacta na vida da mulher, impacta na vida da menina, da moça, mas impacta na vida da família também. Essa é a questão que a gente tem que levantar. Então, assim, hoje a gente vê que nós temos uma plateia predominantemente feminina, eu acho que dá para entender por motivos óbvios, mas seria necessário a gente lotar esse auditório com homens também, para que todos entendessem quais são a expressão da doença para a sociedade, né, o impacto que ela gera. Pode passar, por favor. E o que todo mundo quer hoje, talvez, marcar de forma significativa, é isso, é uma coisa muito simples, é dizer que a dor é real, não é nada fantasioso, não é da cabeça, não é fraqueza, não é melindre, não é nada disso, é uma dor intensa
que só uma mulher consegue suportar. E provavelmente um homem não conseguiria suportar nem 50% da dor que muitas mulheres apresentam. Pode passar. E também entender que essa dor que a mulher manifesta, ela vai sim repercutir de forma direta e indireta na vida conjugal, porque ela também traz esse aspecto do íntimo, né, da questão do relacionamento conjugal. Então é muito importante que as pessoas entendam que todo esse sofrimento, essa dor, ela não é causada por questões somente de conflitos interpessoais. Ela existe, ela é orgânica, ela precisa ser trabalhada. Pode passar, por favor. E aí, que a gente fala, né? Nós estamos hoje com um fardo muito grande econômico por conta da doença, mas ninguém consegue reconhecer. Mas já existe estudos demonstrando isso. Então, por exemplo, na Itália já conseguiu se mapear que uma mulher com endometriose, ela chega a ter um custo por falta de produtividade na ordem de $456 por semana. Os Estados Unidos já mapeou o custo direto com a doença na ordem de 2 bi por ano, pela falta da mulher ao trabalho, né? O custo com a doença, o custo indireto é 2 bi por ano, mas o custo com a doença é até menor do que o custo indireto pela essa ausência da mulher no mercado de trabalho. Pode passar. E hoje, né, a gente, com as mídias sociais, com a repercussão que algumas celebridades têm, a gente vê uma grande oportunidade também. A gente teve o fenômeno da Anitta recentemente, e isso só quem trabalha com endometriose consegue dimensionar o impacto que isso teve em termos de alcance, né? Então, se essa é a forma que a gente consegue alcançar mais pessoas, então vamos conversar com essas pessoas e vamos trazer essas embaixadoras para a causa para que a gente consiga ganhar. Há 2 semanas teve o lançamento de um filme, um documentário americano chamado Below the Belt, que é um documentário que também foi construído por um grupo chamado EndoWatch lá nos Estados Unidos, que talvez seja o grupo mais organizado das portadoras de endometriose, que teve como direção executiva a Hillary Clinton, que é ex-primeira-dama dos Estados Unidos, hoje senadora, e esse filme promete impactar o mundo, né, com o que ele vem mostrar de forma importante. E nosso grupo que está trabalhando com a Endolife, que é a nossa plataforma de tecnologia, a gente tem patrocinado esse evento e a gente tem tentado trazer esse filme para o Brasil para ser exibido em grandes salas de cinema, para a gente ver se a gente consegue também um alcance aqui no Brasil. Antes de ir para o streaming, né, para televisão paga, porque a gente entende que tudo bem, é muito importante que vá para o Netflix, que vá para o Amazon Prime, mas a gente tem que entender que um país como o nosso, muita gente não tem condição de acessar isso. Então, se a gente conseguisse ter salas que disponibilizassem a reprodução de forma gratuita, a gente conseguisse, seria muito legal. Então a gente está trabalhando para isso também. Pode passar, por favor. E, gente, é interessante, né, mas pode passar todas essas telinhas, por favor. Olha o tanto de personalidades famosas que têm endometriose, ou que tiveram endometriose. E agora, aproveitando também essa onda, né, vai ser lançado o filme da Mary Morrow, estrelado pela Ana de Armas. Então, parece um filme que já foi aclamado pela crítica no último festival que foi apresentado, em Van Premiere. E a Mary Morrow, ela foi uma mulher que sofreu de endometriose durante uma vida. Então, quem já teve a oportunidade de ler alguma biografia da Mary Morrow, em nenhum momento se fala especificamente endometriose, mas é claro que ela foi uma portadora de endometriose. Ela sofreu de dores pélvicas fortíssimas, ela tinha infertilidade, foi a grande frustração da vida dela. Ela tomava medicações para dor, para fugir um pouco daquela realidade tormentada dela que ela sentia. Então, veja que nós não temos, não se falta exemplo para demonstrar o impacto da doença, mas ainda assim, por diversas razões socioculturais, a gente se recusa, parece, a conversar sobre o tema. Pode falar, pode passar. E talvez o principal problema a ser enfrentado é a questão do diagnóstico. Não dá para se admitir hoje que você tenha 7 a 10 anos do início dos sintomas até alguém falar a palavra endometriose para a pessoa. Não é admissível que ela tenha que peregrinar por ginecologistas. Em média são 8. Mas frequentemente eu escuto no consultório
o relato de mulheres que já passaram por 12 ginecologistas, 15 ginecologistas. Isso é um martírio para a mulher. Isso é uma coisa assim que eu fico impressionado com o quão fortes são essas mulheres de elas não se conformarem em ter uma resposta negativa ou de receber aquelas frases, aqueles maneirismos que são frequentemente colocados para elas, e elas vão atrás até encontrar o resultado. E hoje é muito frequente no consultório, como foi brilhantemente colocado aqui pelos nossos atores, o quanto que elas chegam com o diagnóstico. Elas vão buscar na Endomulheres, elas vão buscar em outros sites, e elas... É isso que eu tenho. E o médico não fala que não. E ela vai enfrentar o médico. Ela fala assim, eu tenho sim, você vai me pedir um exame. Porque hoje a gente também vem trabalhando já algumas informações que em tese não precisariam ser de domínio público, né? Mas hoje a gente faz questão de colocar em domínio público. Ressonância magnética é um bom exame para a mulher. Ultrassom especializado com mapeamento de endometriose com preparo intestinal é um bom exame. Por que a gente tem que falar? Porque através dessa informação que a mulher tem, ela cobra do seu médico, o médico vai lá, pede e adivinha? Vem lá escrito que ela tem endometriose. Depois de quase 8, 10 anos de se queixar, ela consegue porque ela vai lá, ela pede. Então o médico fica bravo. Quem quer saber mais do que eu? Né? Mas na verdade é até capaz que ela saiba mais que ele sobre endometriose. Entendeu? E olha, a gente não mede esforços. Eu falo sobre endometriose, dou curso, dou palestra em fóruns médicos há mais de 10 anos sobre o assunto. E na minha cidade mesmo, quando a gente promove algum evento científico para falar de endometriose, eu não tenho nem 2 fileiras de médicos interessados a saber sobre o tema. Quando tem comida grátis, tem um pouquinho mais de médicos, mas quando não, quando é só pelo apelo científico, não dá 20 pessoas numa região que tem mais de 250 ginecologistas. Então isso chama a atenção. Então isso prova o quê? Que a gente não basta a gente falar só com profissionais da área da médicos, a gente tem que falar com profissionais da área da saúde, a gente tem que valorizar todos os profissionais da área da saúde. Porque eles são também grandes triadores e grandes pessoas importantes no tratamento e na condução dos casos de endometriose. E não só eles, os profissionais de saúde, as mulheres, a sociedade civil tem que saber sobre endometriose. Tá? Os governantes têm que saber sobre endometriose. Pode passar. Tem algumas pausas na apresentação, porque em outra palestra a gente trocava os apresentadores para não ficar esse monólogo aqui. Esse aqui é um outro QR Code que dá acesso a um e-book, né? Ele é quase um livro, né? Tem 165 páginas, que aborda vários tópicos, e não só esses tópicos que o médico gosta de falar. A gente vai para os tópicos onde o paciente procura. Tratamentos alternativos, a importância do yoga, a importância da homeopatia ou da terapia herbal, a importância de todas as multidisciplinaridades. Por quê? Porque já temos sim algumas evidências mais fartas sobre os benefícios de todas elas para a endometriose, e a gente não está se refutando a discutir nenhuma delas, porque a gente entende que a gente tem que conseguir alcançar o máximo de pessoas e de terapias que possam ser benéficas, né? Então hoje a gente vem falando de medicina integrativa, a gente vem falando de trabalho multiprofissional. Então é muito importante que o médico, que é muito às vezes quadrado dentro da sua forma de pensar, numa medicina alopática, tradicional, ele tenha a humildade e a própria inteligência de saber que ele não é capaz de saber tudo e de ser o único detentor do saber, né? Então, esse material, acho que ele é feito para pessoas não especializadas, ele é feito de linguagem fácil, vai ter todo um trabalho editorial e vocês podem divulgar à vontade, tá bom? Pode passar. Sempre se perguntam, né? Mas por que eu tenho endometriose? 15 a 20% das mulheres em idade reprodutiva, a princípio tem. Obviamente isso é subnotificado. A gente acredita que seja quase 1/4 da população que menstrua.
e quase 10% da população de uma forma geral, juntando todas as mulheres e todas as faixas etárias. Então, é uma coisa muito significativa. Quando a gente fala somos 1 em 10, nós estamos falando já muito pouco. Nós estamos falando 1 em 10, a gente devia falar, nós somos 1 em 5, na verdade, né? Mas a gente continua no 1 em 10 até tiver mais estudos epidemiológicos que possam sustentar essas afirmações. Mas, de certa forma, hoje a gente já tem mapeado um pouco os riscos principais já com estudos, né, que é importante, que dá aquela sustentação de retórica para a gente, não fica só na opinião do especialista, a opinião do expert. Então, dentre todas, pode passar para o próximo, por favor. Óbvio que a gente entende que o fator estresse ele sempre foi colocado como um fator importante, porque a gente colocou aqui, olha, a menstruação, né, aquelas células do útero carreadas para a menstruação que pode dar endometriose. Sim, isso é uma das teorias, né? Talvez a teoria mais importante, mas sozinha ela não justifica, porque são 100% quase das mulheres que têm algum grau de refluxo, né, na menstruação. Quando eu falo refluxo, é quando, em vez de só sair pelo colo, vagina e ir para o absorvente, a menstruação também dá uma rezinha e acaba indo para a cavidade abdominal e pélvica pelas trompas, né? Porque as trompas é o transporte ali do óvulozinho quando é fecundado, com o início da gestação. Então há um pouco de sangue, sim, com células menstruais que vão para a pelve. Mas só isso não justificaria, porque senão quase mulheres deveriam ter algum grau de endometriose. Tem que ter uma alteração do sistema imunológico, que ele é responsável por fazer essa limpeza, entre aspas, da mulher após a menstruação. Esse fenômeno ocorre em alguns dias. É muito frequente vocês, mulheres, sentirem uma distensão abdominal no período menstrual, né? Aquela barriga mais inchadinha. Tem até um termo que é para as portadoras de endometriose chamado endobélio, ou barriga da endometriose, quando ela fica com aquela barriga estufada, parece que até está grávida. E algumas mulheres até ficam, você está grávida, que bonitinha, ela fica com aquela cara. Não consegue engravidar, tem dificuldade, ainda tem que escutar essas coisas, né? Então, essas células que irritam, que faz o abdômen ficar um pouco com esses gases nas alças intestinais, pela própria irritação que o intestino fica paralisado quase com esse sangue, com essas células, o sistema imunológico das portadoras de endometriose não consegue fazer essa limpeza. As células persistem e aí o novo ciclo começa e elas estão ali soltas, elas vão grudar na superfície dos órgãos, da parede, sobre a bexiga, o próprio útero, os ligamentos. E é isso que é o princípio do desenvolvimento da endometriose. Então, existem outras endometrioses. Tem endometriose que fala que endometriose vai no pulmão, sim. É uma transmissão pelo sangue. Tem umas que vai para gânglios linfáticos, sim, pode ser transmitido pelos linfáticos, mas é raro, né? Assim como a metaplasia, que é quando, por exemplo, algumas células se transformam em células de endométrio, induzidas por hormônio. Também isso acontece. Por exemplo, cicatriz umbilical é comum. É uma manifestação até comum da endometriose cutânea, de você ter do nada, no meio do umbigo, sem ter cirurgia, sem ter nada, ter uma endometriose lá. Um carocinho de endometriose, um nódulo fibroso, cheio de cistos hemorrágicos. É uma das teorias também, metaplasia celômica, induzido pelo hormônio, isso ocorre. Mas ocorre por quê? Então tem que ter fatores de risco. Então, esse estudo foi publicado em 2020, no meio da pandemia, no New England Journal of Medicine, que é uma das publicações dos papers mais importantes da medicina, e ele conseguiu mapear desde a vida fetal. Então a gente sabe que existe também a questão genética, há um risco mais ou menos em torno de 7 a 9 vezes aumentado para a mulher que tem parente de primeiro grau com diagnóstico de endometriose, mas isso não quer dizer que está selado que por ela ter uma mãe, uma irmã, ela vai ter endometriose. Mas é um risco aumentado em relação à população normal. Né? Mas o que vai fazer então ela ter ou não ter endometriose? Aí foi mapeado, por exemplo, baixo peso ao nascimento, né? Pequeno para a idade gestacional, sensibilidade maior cutânea ao sol, isso é um marcador de risco, a exposição de etilbestrol, que é um derivado estrogênico também, que pode ter uma ação para até outras entidades, outras patologias como câncer, por exemplo. Baixo nível de massa corpórea, moças muito magrinhas têm mais chance, elas são um grupo de risco. E ao longo da vida, quando vai passando para a vida adulta, o estilo de vida começa a ter um papel muito importante. Aí vem o estresse, a alimentação, que hoje a nossa é péssima, mesmo quem fala minha alimentação é ótima, eu falo é péssima. Por quê? Porque tem vários processos para esse alimento chegar até você. Né? Mesmo igual o alimento in natura, a gente tem que considerar que ele tem agrotóxico
né? Então, hoje o modo de produção em massa, em larga escala, e o Brasil é um dos maiores produtores de monoculturas do mundo, isso obviamente repercute na saúde das pessoas. Então, e isso não é linear, cada pessoa pode ter uma suscetibilidade maior para um aspecto nutricional, outra pode ser pela parte de saúde mental e outra pode ser pela ausência de atividade física. Então, isso faz com que a gente tenha que ter muita individualização do tratamento. Não existe receitinha de bolo. Óbvio que a gente tem esses conceitos maiores que a gente tenta pregar, mas não é muito diferente daqueles conceitos que vocês ouviram a vida inteira, dos médicos, falando sobre saúde, né? Mas atuar e entender principalmente aonde, que já se sabe onde mora o perigo da endometriose, isso é importante a gente colocar e trabalhar bastante com vocês, com toda essa equipe multiprofissional. Pode passar, por favor. Então, os PCBs, os TCDDs são esses derivados, né, de carbono e de petróleo que são muitas vezes eliminados por chaminés de carros, né, dentro de grandes cidades e de indústrias. Eles já estão associados pelo contaminante aéreo à endometriose, por exemplo. Pode passar. Os agrotóxicos, como que eu falei para vocês, né, muitos desses pesticidas que são organofosforados, eles são precursores também hormonais, então eles podem desenvolver uma disruptura hormonal e levar a uma maior sensibilidade dos receptores a esses produtos e fazer com que haja uma maior chance dessas células tomarem atividade, mesmo quando elas não estão dentro do local correto. Pode passar. A alimentação talvez seja hoje o ponto mais importante. Então, é difícil a gente, na rotina do dia a dia, principalmente quem mora em cidade grande, que tem uma vida muito atribulada, ter uma dieta saudável. É quase que incompatível, a não ser que se tenha muita organização, muito conhecimento nutricional. Então, quase que é fundamental a participação do profissional da área da nutrição, porque ele tem que entender a pessoa, os gostos alimentares, como convencer ou como aplicar toda essa questão nutricional na vida daquele indivíduo. Então, é muito mais fácil quando você tem uma orientação nutricional você aplicar. E já dá trabalho para você ir comprar um alimento, selecionar um alimento, processar você mesmo alimento dentro de casa, embalar, levar para o seu trabalho, comer, não esquentar dentro de vasilhas de plástico, né? Então, tem uma série de questões que hoje é quase o dia a dia na maior parte das pessoas. Quando não, para ser prático, vai lá, come alguma coisinha no lugar da esquina, que é mais prático, acaba passando a fome, mas com certeza, nutricionalmente pode até ser adequado, ou tem calorias, né, ou tem, às vezes, os elementos necessários, mas, dependendo do alimento, ele pode ser nocivo para a endometriose. Pode passar, por favor. E hoje nós já estamos, tem estudos que mapeiam, sem discriminar, que o estilo de vida da mulher em grandes cidades é um fenômeno desde a Segunda Guerra Mundial de migração para as grandes cidades. Então, o campo realmente com automação,